Olá e bem-vindos ao Innovation. Sou Lynn Plackmeyer, sua apresentadora. Obrigada por estarem conosco. Hoje vamos falar sobre as mais recentes inovações em tecnologia para a saúde física e mental, porque Israel é pioneiro em ambas as áreas. Primeiro, nossos destaques. O maior provedor de saúde de Israel, Clalit, lançou um sistema de IA único que entra em contato proativamente com os pacientes antes mesmo que eles percebam que precisam de cuidados médicos. Eu fui à conferência da Clalit para descobrir como isso funciona. Muitos de nós dividimos nossos segredos mais profundos com ferramentas de IA. Agora, uma empresa israelense está aproveitando essa mesma tecnologia para oferecer suporte de saúde mental 24 horas por dia, 7 dias por semana, direto do seu celular. Agora, e se existir um sistema que identifica pacientes que precisam de cuidados médicos antes mesmo que eles saibam disso? A Clalit, maior organização de saúde de Israel, encontrou uma forma de analisar milhões de prontuários médicos todas as noites. Isso ajuda os médicos a entrar em contato com os pacientes mais cedo, recomendar exames, encaminhar pacientes para especialistas e mudar ou iniciar medicações quando necessário. Participei da conferência da Clalit para conhecer o novo sistema e a reação dos médicos. Especialistas em saúde e mais de 800 médicos dos serviços de saúde Clalit, que é uma das maiores organizações de saúde aqui em Israel, estão se reunindo para esta conferência aqui em Tel Aviv. E claro, sobre o que mais essa conferência poderia ser, se não sobre IA. Mas não IA só na teoria. Aqui, eles usam, testam e incorporam a IA na tomada de decisões clínicas reais. Então, estou participando da conferência para ver que tipo de inovações os consultórios médicos aqui em Tel Aviv e em Israel têm para nos mostrar. Vamos lá? E liderando essa revolução está um novo sistema IA Pro. Um avanço na medicina preventiva, preditiva e personalizada. Todas as noites vamos revisar todos os pacientes da Clarity e eles passarão pelo algoritmo que segue as diretrizes. Ele determina de que cada paciente pode se beneficiar e quais recomendações dar, como se o melhor especialista em diabetes tivesse analisado todos durante a noite e faz isso diariamente. Então, 200 mil pessoas recebem esse tipo de mudança de tratamento baseada em IA, onde os dados do paciente e as diretrizes são reunidos e transformados em recomendações específicas do que é melhor para mim. Qual é o medicamento certo para mim neste momento? Quais exames eu preciso fazer para não piorar? Para evitar diabetes e disfunção renal. Acho isso mais bonito. Não é sobre tecnologia, e sim sobre transformar o cuidado. É o cuidado do futuro e já temos tecnologia para isso. Isso é algo único no mundo. Não existem muitas organizações de saúde que tenham 5 milhões de pacientes e que estejam todas informatizadas de forma centralizada, com as informações disponíveis e prontas para serem usadas e implementadas. E essa não é a única revolução médica. Nós fornecemos o dispositivo vestível, um monitor sem manguito para o teste de pressão arterial de 24 horas. A tecnologia é basicamente chamada de PPG. Emitimos luz nos vasos sanguíneos dos pacientes e coletamos seu reflexo para fazer as medições. Então agora você pode ver como é um tímpano. E você vê o círculo verde e a marca de verificação. Semelhante ao Waze. Cheguei ao destino, agora você vê o tímpano. Com nitidez. Temos muitos outros tipos de exames que podem ser feitos pelo Tito e temos dispositivos adicionais que podem ser conectados ao Tito, como oximetria de pulso, pressão arterial e assim por diante. Assim, você pode fazer vários tipos diferentes de exames com o conforto da sua casa e consultar um médico em até 15 minutos. Esta é uma estação para medir todos os sinais vitais. Vamos supor que você está chegando a uma clínica. Ao invés do médico te encaminhar para a enfermeira, fazer teste de pressão e depois ir a outro local, o paciente entra, você sabe, na clínica, ele pode se autoavaliar na estação e todos os dados são enviados automaticamente para o médico.
Agora, para as pessoas que trabalham dia e noite para nos manter vivos, os dispositivos exibidos aqui vão moldar não só o nosso futuro, mas o deles também. A principal vantagem que estamos obtendo da IA é a capacidade de analisar nossos pacientes e encontrar aqueles que mais precisam de nós. Estamos muito felizes em poder monitorar os pacientes à distância, sem exigir que eles venham até nós. Então faça isso de uma maneira mais próxima, de uma maneira conectada. Também estamos animadas com os robôs, que estarão lá em alguns anos, até mesmo em Khalid, ajudando as enfermeiras e reduzindo o tempo gasto com tarefas administrativas, permitindo que estejam mais presentes com os pacientes, conversando e acompanhando-os. Porque, seja o que for que façamos, o coração das enfermeiras estará lá. Eu vejo a IA como uma ferramenta essencial, como uma ferramenta indispensável em toda a clínica, em todo ponto de atendimento. Para usar como uma ferramenta de orientação, para usar como um auxílio para os médicos diagnosticarem e tratarem. Vai ser uma ferramenta como o meu estetoscópio ou como os aparelhos de medir pressão arterial. A IA é mais uma ferramenta ou auxiliar. Ok, é um pouco mais do que uma ferramenta, eu sei, mas esse é o futuro. Agora vamos falar sobre a IA que pode ajudar na saúde mental. Após 2 anos e meio de guerra, especialistas em saúde mental afirmam que milhões de israelenses enfrentam estresse, ansiedade e trauma, especialmente os reservistas. Entre esse último grupo, nada menos que 60% precisam de apoio psicológico, mas muitos deles têm dificuldade em buscar esse apoio tão necessário, seja por estigma, falta de tempo ou pela crescente escassez de terapeutas. É aí que entra a Kai IA. É a inteligência artificial que oferece apoio emocional 24 horas por dia, 7 dias por semana. Para falar mais sobre isso, agora estou acompanhada pela CEO e cofundadora da Kai IA, Alex Frankel. Muito obrigada por estar conosco hoje, Alex. Me fale sobre a Kai IA. Que tipo de questões ela pode ajudar a tratar? Então, a Kai é treinada por humanos, por profissionais de saúde e oferece suporte para uma grande variedade de desafios emocionais. Os dois mais comuns são, claro, ansiedade e depressão. Mas a Kai pode ajudar em muitos outros problemas emocionais, como solidão e outros desafios emocionais. Então, quando olhamos para esse sistema, porque eu li em algum lugar que você também o implementou, por exemplo, você fez um piloto na Ucrânia. Cada situação e pessoa são únicas. A guerra na Ucrânia e em Israel também diferem. Como garantir que cada plano seja personalizado? Então, essa é uma das vantagens da IA. Kai pode realizar uma triagem inicial e, em seguida, um profissional humano pode revisar isso e ajustar o programa para cada pessoa. E Kai é diferente para cada público. Então, depois de 7 de outubro, lançamos Kai em hebraico aqui em Israel e trabalhamos com reservistas, mas também trabalhamos com alunos de escolas, estudantes do ensino médio. Trabalhamos com cidadãos em Ramat Gan e cada público é diferente, então ajustamos a IA especificamente para cada caso de uso. Então, quando, por exemplo, uma paciente apresenta sinais de pensamentos suicidas ou sofrimento intenso, como a Kai IA lida com esses pensamentos? Então, essa é uma grande diferença entre Kai e o ChatGPT. Kai sempre tem um humano envolvido. Então, Kai é treinada para identificar sofrimento emocional e vai encaminhar o caso. Ela alertará um humano imediatamente. Nossa equipe está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. E se identificarmos risco real, enviaremos suporte. E, infelizmente, isso é algo que aconteceu em Israel e em outros países também. Recentemente, salvamos uma jovem mãe que estava muito deprimida e compartilhou isso com o Kai, conseguindo ajudá-la em tempo real. Isso é muito importante. Então, vocês continuam monitorando também, vocês têm pessoas na equipe da IA também para continuar monitorando a situação, o que torna isso único no mundo. Então, o que você diria que essa é a vantagem que a Kai IA tem sobre a IA tradicional ou sobre a ajuda psicológica tradicional?
Então a CAI tem muitas vantagens. A IA é muito boa em identificar sofrimento, em fornecer psicoeducação e apoio contínuo. E ela funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Assim, podemos ampliar o suporte emocional para centenas de milhares e depois milhões de pessoas. E por outro lado, a CAI já trabalhou com mais de 200 mil pessoas até agora. Nós realizamos estudos clínicos randomizados, firmamos parceria com a Associação Americana de Psicologia para validar e aprovar a CAI, comprovando sua segurança e ética. Essas são algumas vantagens ao comparar a CAI com um modelo geral. Você não esperaria que um desenvolvedor trabalhasse com um modelo geral ou que um médico trabalhasse com um ChatGPT. E cada profissional terá sua própria IA conversacional específica que atuará como seu copiloto. Bem, certamente é uma ferramenta inovadora e algo que pode mudar o futuro do cuidado com a saúde mental. Então, Alex Frankel, cofundadora da CAI IA, obrigada por estar conosco hoje. Obrigado. Antes consideradas um tabu, as drogas psicodélicas agora estão se aproximando do grande público. A Casa Branca está pressionando para acelerar tratamentos baseados em substâncias como a ibogaína, o que pode marcar uma grande mudança na luta contra a depressão, o TEPT e o vício. Com o apoio crescente do governo federal e milhões em investimentos, a questão agora é se a terapia psicodélica está prestes a transformar o cuidado com a saúde mental. Então, para falar mais sobre isso, agora estou com o Itamar Glatz. Você é o presidente executivo da PsyRinx. Então, pode explicar o que é a ibogaína e qual sua vantagem sobre outros psicodélicos? Bem, na verdade, a ibogaína é um psicodélico natural, diferente do MDMA ou do LSD, que são sintéticos, é algo que vem da natureza. Ela foi identificada há muitos anos na África Central e depois disso foi usada por muitos anos entre os guerreiros daquela região. Atualmente, após cerca de 30 anos de uso na França, como antidepressivo e medicamento contra a fadiga. Ela foi usada por muitos anos, por 30 anos, até ser interrompida em 1965 devido ao abuso. Mas agora está voltando. A ibogaína é um psicodélico muito forte e acreditamos que ao usá-la em microdoses, doses mínimas, por 14 dias seria suficiente para mudar o tratamento da depressão em pacientes que não estão respondendo ao tratamento convencional da depressão. Então, por que você acha que agora é o momento em que os Estados Unidos estão mudando sua postura em relação a esse psicodélico? Bem, antes de tudo, isso é algo que está vindo do governo e do próprio presidente. Pelo que entendi, ele também tem interesse nessas atividades, nesses medicamentos. E vemos isso como algo muito importante, porque não temos novos medicamentos no mercado, por um lado, e por outro lado existem vários psicodélicos que têm sido usados diversas vezes e há vários anos. Então, isso está sendo cada vez mais estudado em ensaios clínicos e, portanto, está se tornando muito próximo de chegar ao mercado. E quanto a Israel, como isso está sendo percebido aqui? Bem, em Israel também acho que está sendo percebido como algo bom, porque muitos grupos da comunidade psiquiátrica estão fazendo estudos com ibogaína, psilocibina, MDMA, LSD e outros. Então, isso é algo que, na verdade, a comunidade psiquiátrica em Israel está ansiosa, eu acho, acredito, pelos novos medicamentos que podem ser desenvolvidos. Então, você acha que não é só uma moda? É algo que realmente pode mudar o cuidado com a saúde mental no futuro? Sim, já existem alguns estudos clínicos que demonstraram a eficácia de diferentes psicodélicos, não com ibogaína, mas com outros. Mas acreditamos que isso realmente poderá ser comprovado em estudos clínicos que serão realizados nos próximos anos. Incrível! Muito obrigada, Itamar Grotto, presidente executivo da PsyRinx. Obrigada por estar comigo hoje. Obrigado, tchau. Agora, desde a prevenção de partos prematuros até trazer exames de sangue para a palma da sua mão e permitir que médicos monitorem pacientes remotamente em tempo real, startups israelenses estão ultrapassando os limites da inovação em saúde.
Na Biomed Israel, algumas das startups mais inovadoras do país estão apresentando tecnologias que podem redefinir o futuro da medicina. Natasha Kirchik relata. Hoje estamos na Biomed Israel. Estamos completamente cercadas por startups israelenses que estão trabalhando para prevenir alguns dos problemas de saúde mais graves do planeta. O setor de ciências da vida de Israel abriga cerca de 1.600 empresas diferentes. Vamos conhecer algumas das empresas que estão começando a surgir em 2026. Agora, a primeira empresa que vamos conhecer desenvolveu um dispositivo voltado para a prevenção do parto prematuro. Esse é um dos problemas mais comuns na gravidez. Esse pequeno dispositivo aqui, você pode nos contar? Qual o nome dele e como funciona? Nós somos a Pregnant Tech. Nosso dispositivo é um anel de silicone elástico feito para ser colocado na parte superior do colo do útero para prevenir o parto prematuro espontâneo. É a complicação mais comum, catastrófica e cara da gravidez. 1 em cada 10 bebês nasce prematuro no mundo todo. 1 milhão desses bebês nem sequer sobrevive e mais de 1 milhão sofre com complicações. Onde esse dispositivo está disponível agora? Atualmente estamos na fase clínica. Realizamos 2 estudos clínicos bem-sucedidos. Neste estudo, tivemos mulheres com uma chance entre 50% e 60% de terem parto prematuro. E dentro deste estudo, 90% das mulheres tiveram parto a termo. As gestações delas foram fáceis, tranquilas, normais, sem complicações, sem internações. E seus bebês receberam alta como bebês normais, 2 dias após o parto. Bem, a próxima empresa israelense que vamos ver criou um dos primeiros laboratórios portáteis para exames de sangue desse tipo. Este laboratório permite fazer exame de sangue em qualquer lugar e obter resultados imediatos. Vamos conferir. Tornamos o exame laboratorial mais solicitado pelos médicos, acessível. Funciona assim. Você faz a punção no dedo, coloca aqui e o sangue entra nesta solução patenteada. É o que chamamos de cartucho descartável. Ele é colocado no nosso dispositivo, que é uma solução totalmente portátil, que você vê aqui. E depois de alguns minutos, você obtém resultados como os que vê aqui na tela. E o médico ou a enfermeira pode tomar uma decisão na hora se você precisa de um tratamento para anemia e qual o tipo de tratamento, se você tem uma infecção e se precisa ou não de antibióticos. Isso pode ser um divisor de águas em regiões mais remotas do mundo. Correto. Então estamos usando isso na Itália e também no Reino Unido. Mas também vamos fazer um projeto piloto na África, nos locais mais remotos que você pode imaginar. Todos gostaríamos de ter alguém cuidando de nós sempre. O próximo dispositivo se chama Rafael, em homenagem ao anjo da saúde. E isso porque esse é um dispositivo que você coloca no seu corpo e ele monitora tudo, desde sua frequência cardíaca até seus pulmões e até mesmo sua temperatura corporal, enviando todas essas informações de volta para o seu médico caso algo esteja errado. Neste momento, Tal está realmente usando esse dispositivo e podemos ver tudo o que precisamos saber sobre como o corpo dele está funcionando agora nesta tela aqui. Este é o aplicativo acessado pelos médicos, correto? Todas as informações que eles podem ver. Sim, exatamente. Então, o que vemos na tela é a condição cardíaca, vemos a condição respiratória, podemos ver a pressão arterial e há previsões inovadoras que estamos desenvolvendo. E a principal delas é a previsão precoce da deterioração respiratória, que previne a emergência médica logo no início. Se um paciente precisa ficar em casa e não quer permanecer no hospital, e os médicos ainda querem saber tudo sobre ele, na verdade, é como se os médicos estivessem de olho no paciente continuamente. Estamos viabilizando a hospitalização domiciliar com segurança. Essas são 3 das soluções inovadoras de saúde mostradas na conferência Biomed Israel deste ano. Uma breve análise de como os israelenses estão transformando a indústria da saúde globalmente. Direto de Israel, eu sou Natasha Kirchik e este é o I24 News. Até breve! Deixando a saúde de lado por enquanto, o júri da Califórnia rejeitou o processo de Elon Musk contra a OpenAI e seu CEO Sam Altman, decidindo que o caso foi apresentado tarde demais para prosseguir.
A decisão interrompe a alegação de Elon Musk de que a OpenAI traiu sua missão original sem fins lucrativos, após seu investimento inicial de 38 milhões de dólares. Mas a disputa mais ampla entre as duas rivais de tecnologia está longe de acabar, já que Elon Musk já prometeu recorrer. Então, comigo agora, para explicar isso, está o correspondente da I24 News, Joe Brown. Joe, obrigada por se juntar a mim hoje. Então, Joe, sobre o que é realmente esse processo? Bem, isso é como Messi e Ronaldo do Vale do Silício, Elon Musk contra Sam Altman. Isso vem se desenrolando há muito, muito tempo. Basicamente, precisamos voltar para 2015, quando a OpenAI foi fundada. Ela foi fundada por Greg Brockman, Sam Altman e com apoio financeiro de Elon Musk. O plano inicial era que Elon Musk financiaria o projeto, enquanto Sam Altman seria o rosto que o impulsionaria. Ele e Brockman também ajudariam com os aspectos nos bastidores. Em poucos anos, Elon Musk disse que não concordava com os caminhos que eles iam seguir. Ele se ofereceu para comprar ou incorporar a Tesla. Altman discordou, Elon Musk saiu. Alguns anos depois, ele criou sua própria empresa de IA, a xAI, que, é claro, ficou mais famosa pelo Grok. Agora, um ano depois disso, ele entrou com um processo alegando que Sam Altman foi contra os objetivos originais da OpenAI, que era ser uma organização sem fins lucrativos, algo que faria a humanidade avançar por meio da IA. Agora, o momento em que isso aconteceu foi o motivo pelo qual o processo foi rejeitado. Foi unânime. Estava fora do prazo de prescrição. E o fato de ele ter feito isso logo depois de começar sua própria empresa de IA, com um apoio financeiro muito forte, levantou algumas suspeitas. Isso mostrava que ele não fazia isso por acreditar de verdade. Ele só queria sufocar um concorrente, talvez o maior concorrente em inteligência artificial. E ele usaria o vínculo pessoal que tinha com Sam Altman para tentar usar isso contra ele. E foi por isso que não deu certo. Por isso ele demorou tanto para apresentar sob juramento e chegou a chamar Sam Altman de mentiroso. Isso causou alguns impactos menores na reputação de Altman, mas acho que quem mais saiu prejudicado foi Musk. Isso fez com que ele parecesse vingativo, mesquinho e alguém disposto a, basicamente, tentar acabar com uma empresa rival puramente por ganância própria. É, porque parece mais uma rivalidade pessoal do que uma rivalidade puramente comercial. Então, o que você acha? O quão significativa é essa decisão para a OpenAI e Sam Altman? Vai prejudicar os negócios dele. Não vai prejudicar em nada os negócios dele. Eles simplesmente vão seguir em frente. O resultado não importa, pois o Musk também vai recorrer. Sim, Musk vai recorrer, mas é improvável que dê resultado. Ele queria processá-los por 134 bilhões de dólares, o que basicamente levaria a OpenAI à falência. O quê? Quanto? 134 bilhões de dólares. Bilhões com B de bola. B. E ele precisa disso, vamos ser honestos. Ele precisa desse dinheiro. Se Elon Musk precisa de alguma coisa, é de mais 134 bilhões. Na verdade, para ser justo com ele, e olha, você tem que dar crédito ao Elon Musk, ele disse que queria que o dinheiro fosse para a caridade e não para ele mesmo. Mas que tipo de caridade, né? Talvez a Tesla, não sei. Mas isso basicamente dá sinal verde para a OpenAI continuar no caminho que ela está seguindo. Eles planejam um modelo de negócios interessante. Ficar sob uma organização sem fins lucrativos, mas o negócio será administrado visando lucro. São basicamente duas camadas. Na parte de cima está o que Sam Altman está fazendo. Ele é o tomador de decisões e faz isso na parte sem fins lucrativos. Mas para se tornar financeiramente viável, especialmente nos mercados emergentes e extremamente competitivos de inteligência artificial, é preciso ter essa competição. É preciso ter dinheiro entrando nisso. Você precisa encontrar maneiras de ficar maior do que os outros. Precisa expandir seus centros de dados. E é isso que ele quer fazer. Isso vai permitir que ele persiga esse objetivo. Ele ainda vai, pelo menos na cabeça dele, Elon Musk discordaria, mas na mente de Sam Altman, ele ainda vai continuar impulsionando a inteligência artificial para o benefício da humanidade, mas vai administrar o negócio como algo que pode gerar lucro para ele mesmo. Então, se eu entendi corretamente, negócio... Não para ele. Esse é o ponto crucial. Ok, então a organização sem fins lucrativos é, na verdade, ele mesmo. A organização sem fins lucrativos é um negócio de dois níveis. Como eu disse, no topo é só ele tomando as decisões com finalidade não lucrativa.
Mas o negócio não é administrado como uma organização sem fins lucrativos. Ele diz que não vai gerar nenhum lucro, ele não tem nenhuma intenção de vender a OpenAI, ele ainda quer transformar isso em algum tipo de grande avanço que vai impulsionar a produtividade humana no futuro, mas ele não quer tirar nenhum centavo disso. Mas com o rumo que o mercado de IA está tomando, ele vai precisar adicionar um impulso extra para garantir que consiga crescer mais rápido do que empresas como a Microsoft ou a própria Zai. Mas ele também não ficou, tipo, absurdamente rico com isso? Quem é Sam Altman? Sim. Se ele fosse vender a OpenAI, então sim, ele poderia se tornar um multibilionário. Olhando para o património do Elon Musk, que hoje está em torno de 1 trilhão, não conferia Forbes recentemente, isso se baseia no fato de que ele precisaria vender todas as empresas, pois não tem esse valor em ativos líquidos. Sam Altman também não possui essa quantia em dinheiro. Claro, se ele quisesse vender, sim, ele ganharia bilhões. Talvez no futuro ele queira vender. Recebeu reclamações sobre sua conduta e objetivos para a OpenAI, por isso foi removido do cargo em 2023. Ele só foi reintegrado após uma forte reação dos funcionários. Então no futuro, talvez ele queira vender o negócio dele, talvez ele queira lucrar. Mas, no momento, ele está dizendo, sob juramento, que não é isso que ele quer. Ele quer avançar com a OpenAI pelo bem da humanidade. E é isso que ele quer fazer no início. É isso que ele afirma continuar querendo fazer. Elon Musk discorda, mas o tribunal deu razão a Altman, não pelos argumentos dele, e sim por uma questão técnica. Elon Musk demorou para apresentar a queixa. Sim, e Musk está recorrendo. Talvez ele ainda perca mais de 100 bilhões de dólares. Vamos ver como isso se desenrola. Quem sabe? Vai ser um golpe financeiro muito, muito grande para Elon Musk. Exato, muito grande. Boa sorte para ele. Obrigada, Joe. Desejamos tudo de melhor para você. Muito bem, sim. E isso é tudo que temos para hoje. Eu sou sua apresentadora, Lynn Plackmeyer. Junte-se a nós na próxima semana para um novo episódio de Innovation Nation. Obrigada por assistir.